depois que a gente perde o passo, depois que a alma da gente se perde de Deus, não Deus a gente, mas a gente de Deus, a gente precisa tomar atitude. Quando a vida vira uma polvorosa, quando as coisas já não estão mais caminhando como Deus quer, quando a gente sente que a família entrou no compasso do mundo, os filhos estão endereçados ao diabo, quando a gente sente que o casamento da gente está indo de mal a pior, ou quando mesmo a gente percebe que as lutas, as batalhas do dia a dia, em vez de a gente vê-las aos pés do Senhor, a gente está vendo que a gente está perdendo terreno para o maligno, e que a nossa alma não tem mais prazer em Deus, e a gente não tem mais alegria de salvação, e a gente não tem mais aquele gozo do Espírito. Quando a gente percebe que os nossos pés se desencaminharam, e a gente não está mais caminhando com Deus, mas está caminhando só aqui na terra, talvez a gente até continue vindo para a igreja, talvez a gente até continue fazendo a obra do Senhor, mas a alma da gente se desapegou ao Senhor. A gente não está mais caminhando com vivacidade, com alegria, com singeleza de coração. Quando a gente perde o passo, o que é que a gente faz? E talvez você veio hoje pela primeira vez nessa série de pregações, porque hoje Deus quer falar com você sobre os seus passos. Mas talvez você está aqui desde o primeiro dia, vem assistindo essa série, você possa pensar assim: eu preciso de reconstrução mesmo, eu preciso tomar decisões, eu preciso encaminhar minha alma, meu coração ao Senhor. Irmãos, às vezes reconstruir é mais difícil do que construir. Às vezes recomeçar é mais complicado do que simplesmente começar. Quando a gente vai recomeçar alguma coisa, quando a gente resolve expor de novo, fazer de novo, a gente já conta com o nosso fracasso, a gente já conta com a perda. E essa sentença de fracasso, essa coisa que diz para a gente que não vai haver continuidade, que a gente vai se perder de novo. Talvez algum dia você já fez aquele tipo de pacto com o Senhor, ou mesmo com você mesmo dizendo: eu vou ser sério, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer as coisas direito. E daí a um tempo você já estava perdido de novo, já estava fazendo o que não devia de novo. Recomeçar gera na gente mesmo, sem que ninguém saiba, gera um descrédito. A gente diz assim: não vai dar em nada esse negócio, porque eu sei que daqui a um tempo eu vou perder de novo o passo. Essa é a sentença do maligno falando no nosso coração, que não tem jeito, que é melhor a gente ficar nessa água morna e nessa vida que vai levando sem buscar o Senhor. Essa é uma voz que o mundo, que o diabo e até o nosso próprio coração nos engana, porque a verdade por trás desses tropeços e recomeços é que há uma constância de Deus, há uma fidelidade de Deus que não desiste. E é possível recomeçar, por pior que tenha sido o caso, por pior que tenha sido a história, por pior que seja o descaminho, é possível reencaminhar, é possível reintroduzir, é possível recomeçar. E conquanto o recomeço normalmente seja muito mais difícil do que simplesmente começar, o recomeço conta com a experiência do fracasso em nosso favor também, dizendo para a gente que aqueles descaminhos não precisam mais ser os nossos caminhos. De alguma maneira, em vez de a gente contar a nossa história dentro dos céus como sendo de tropeço em tropeço, por causa da superabundante graça que nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a gente pode dizer que a nossa história, ainda que tenha descaminhos, toda vez que nos reencaminhamos, nós estamos indo de glória em glória. Mas tenho aprendido com Josafá que isso cabe mais a mim do que a Deus, porque na constância de Deus, Ele sempre
Ele sempre quer o melhor para mim. Na constância de Deus, na sua fidelidade, Ele sempre vai me eleger com boa mão e com carinho, ainda que me discipline. Mas na minha inconstância, o que eu voto, ou o que eu certifico, o que eu digo que faço, eu me perco. Mas aí é que conto com o Santo Espírito de Deus, com a sua boa mão e intervenção. Lá em Filipenses, um texto bem misterioso, diz para nós que o querer e o realizar, o querer e o efetuar, vem de Deus. Que Ele realizar segundo a sua boa vontade, e a boa mão e a boa vontade de Deus estão sobre nós. Amém, irmão? Você acredita nisso? Acredite que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Sim? Você acredita nisso? Então a boa mão do Senhor está sobre você. Você é filho do Altíssimo. Se um dia o sangue de Jesus foi espargido sobre você e lhe purificou de todo o pecado, pode ser o desse caminho que foi, pode ser a história pior que teve, ainda há caminho, ainda há encontro, ainda há reconstrução. E eu quero chamar você hoje para a reconstrução. Eu quero chamar você hoje para intimidar sua alma, para falar sério com ela, para pô-la contra a parede e dizer para ela: toma jeito de gente crente, toma jeito de gente de Deus, para com essa carreira louca e esse frenesi imundo e essa sedução do diabo e volta para o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 18, versículo 16. E depois a gente vai para o capítulo 19, ler o capítulo 19 todo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, apenas o versículo 16. Depois a gente vai para o capítulo 19, lendo tudo. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 16, fala de Micaías, falando sobre o confronto que estava havendo. Israel e Judá estavam juntos. Josafá tinha feito essa aliança com Acabe. Então o profeta Micaías diz o que aconteceria naquela batalha. Versículo 16 diz assim: então disse ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas e não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm nome, dorme cada um em paz para a sua casa. Micaías viu o povo de Deus como ovelhas que não tinham pastor, e a resposta de Deus foi: eles não têm nome, voltem em paz para a sua casa. Capítulo 19, vamos lá. A gente vai ler o primeiro versículo até o final. É um capítulo pequeno. As reformas, a reconstrução que Josafá empreende o seu reino de Judá. Diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para a sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, veja só, por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Versículo 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste, você dispôs, e dispuseste o coração para buscares a Deus. Versículo 4: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo. Essa expressão tornou fez de novo, que ele já tinha feito. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor o Deus de seus pais.
estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e nos julgais, Ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, e nem aceita suborno. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes, dos cabeças da família de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: assim, andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. E toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que a Maria, do sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, o filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Amém. Vamos orar, irmãos. Meu Pai, misericórdia, Senhor, de nós, especialmente de mim. Sabe, Senhor, a minha iniquidade, sabe os meus descaminhos, a minha total falta de condição de me apresentar, de comparecer perante o Senhor. E se não estamos diante do Senhor, então não vale por nada esse momento, Deus. Por isso, clamamos agora a remissão dos nossos pecados. Clamamos agora, Senhor, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, que nos conduz, por amor do teu nome, conduza-nos aqui, Senhor. Tu sabes como estamos nos nossos corações, sabes as nossas mentes, sabes as possíveis dispersões que temos. Eu venho pedir ao Senhor que nos traga foco agora, nos ajude a ouvir e entender a tua voz. Tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, para que eu não seja faltoso naquilo que o Senhor pretende, Deus. Aquilo que tu entendes, seja aquilo que nós façamos e vivemos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O mundo está meio que numa controvérsia a respeito de direitos humanos. O atentado lá na França traz para a gente várias questões, que são as questões que vivemos na nossa era. Até que ponto a gente tem direito, mesmo direito de expressão? Até que ponto é justo o nosso julgar a respeito do comportamento, do procedimento dos outros? Até que ponto a gente tem direito realmente de passar por cima do outro, da religião do outro, do estilo de vida do outro? Essas questões de direito, essas questões de relacionamento, onde o meu direito acaba quando começa o direito do outro, no nosso tempo elas são extremamente confusas. A gente não sabe direito o que é direito, a gente não sabe mais o que é justiça, a gente não sabe mais até onde a gente pode ir em comentário, até onde a gente pode ir nas regras que a gente estabelece, seja na casa, seja na igreja, seja no escritório, seja em qualquer lugar da nossa competência. A gente não sabe mais até que ponto aquilo é direito, aquilo é justo, aquilo é correto. Nosso senso de sociedade, nosso senso de comunidade está extremamente prejudicado, porque o individualismo tomou conta,
E esse individualismo narcisista faz com que eu exacerbe o meu direito contra qualquer direito do outro. Em contrapartida, por mais que hajam leis tentando dizer qual é o limítrofe, qual é o ponto da fronteira entre o meu direito e o direito do meu irmão, essa justiça e essas leis, elas não conseguem alcançar o coração. E como o coração da gente desesperadamente corrupto, a gente sempre encontra uma maneira de dizer que a gente foi ofendido pelo que o outro transpôs as barreiras do meu direito. E muitas vezes a gente justifica que a gente não percebe que a gente passou pelo direito do outro e ofendeu o outro. A gente diz, não, eu fui até onde eu tinha que ir, eu fiz o que eu tinha que fazer. Essa sociedade perdida, que a lei não serve mais para nada. Quando fala lei, eu não estou falando a Bíblia, não, eu estou falando a lei dos homens mesmo, onde a justiça e o direito se tornam extremamente subjetivos, e onde eu não sei mais quais são os meus limites, nem qual é o limite do outro em relação a mim, torna cada vez mais a gente escravo do ensimesmamento, ou seja, é eu por eu mesmo, e sou eu que decido o que é bom e o que é reto para mim mesmo. E a gente então vai caindo em abismos cada vez maior, de maneira que socialmente a gente não consegue mais se incluir. A gente consegue fazer parte de grupos, mas a gente não se inclui na sociedade de verdade. A gente não consegue trocar alma, a gente não consegue trocar endereços de vida, a gente não consegue mais interagir no íntimo. Por quê? Porque eu não sei o que o outro vai fazer com o meu direito. Eu não sei se o outro vai usar as informações que eu der, ou a abertura da minha alma. Eu não sei como o outro vai usar. Em contrapartida, pode ser que eu mesmo use muito mal a intimidade do outro. Isso tem feito um distanciamento cada vez maior. Esse distanciamento não acontece apenas em relações que são relações mais distantes, mas até no seio da família, homem e mulher, marido e esposa, eles não sabem mais se relacionar. É como se houvesse um tipo de rivalidade intrínseca nas relações e não um tipo de ajuda intrínseca. Essa dispersão que tem havido, esse senso de comunidade que se perdeu, tem feito com que a gente não consiga mais se sentir, mesmo quando a gente está acompanhado, se sentir parceiro, se sentir um com o outro, se sentir junto, próximo. Então o senso de comunhão meio que se perdeu. Semana eu estava falando que tinha feito no ano passado, em janeiro do ano passado, uma cerimônia de aniversário de 50 anos de casamento. Estava dizendo como esse tipo de coisa mexe com a minha alma. Um casal que está há 50 anos, ou mais de 50 anos casado, quantas coisas eles tiveram que viver, quantas coisas eles tiveram que provar para permanecerem unidos. Mas hoje, cada vez mais, está difícil a gente conseguir ter unidade, a gente conseguir ter ligação. Qual o meio que se faz hoje para se ter unidade, para se ter ligação? Normalmente o meio que se tem usado é o meio da paz política, ou seja, nós estamos dispostos até a ter algum tipo de relacionamento com o outro, mas com uma espécie de falsidade que faz a ligação entre eu e o outro. Que falsidade é essa? É que eu não digo para o outro que eu gosto, eu não digo para o outro que me ofende, eu simplesmente aceito e abro mão, entre aspas, não no meu coração, mas abro mão no convívio de certas coisas, para que o outro se sinta partícipe comigo, mas o que está acontecendo comigo também está acontecendo com o outro, de tal maneira que a gente não interage de verdade, porque a ponte que há entre nós é uma política de boa vizinhança, não é relação de verdade, é simplesmente uma série de articulações, de manobras, de coisas que instituímos entre nós para que permaneçamos juntos. Relações de sustentação, relações de interação, de intimidade, não são aparentemente mais possíveis. É como se a gente tivesse perdido a capacidade de interagir.
Podemos culpar a sociedade por isso, podemos culpar o nosso tempo por isso. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo que os descaminhos de nós crentes, de nós que somos filhos de Deus, os descaminhos de resolvermos fazer parcerias para o nosso próprio benefício, assim como Acabe fez, os descaminhos de resolvermos achar o que é melhor para nós e encaminharmos a nossa alma em direção àquilo que nós concebemos como sendo melhor para nós, e desrespeitando a Deus, e desrespeitando a vontade de Deus, à medida que nos encaminhamos nos nossos próprios desejos e sonhos, nós vamos cada vez nos tornando, como diz o texto na visão de Micaías, como ovelhas dispersas, que não tem pastor, que não tem dono, gente que está desencaminhado na vida. E pode ter certeza que os problemas que temos interpessoais, os problemas que temos na sociedade, de todo tipo, problemas de assassinato, problemas de perversão, problemas de crise financeira, crise de desigualdade social, de injustiça, todo tipo de problema na sociedade que temos, tanto no macro como no micro, porque até dentro de casa esse negócio acontece. Isso parte de um problema que é um problema alojado no nosso coração, não parte de um problema alojado no coração do outro. Primeiro parte do que está alojado no meu coração, porque no meu coração tantas vezes eu estou exatamente desencaminhado na vida, ainda que eu tenha um bom emprego, ainda que eu tenha uma boa condição de escolaridade, um bom nível, ainda que eu tenha como me manter, como sustentar minha casa, como guardar uma série de requisitos sociais, ainda que do ponto de vista social eu esteja muito bem, obrigado, eu estou falido socialmente, falido espiritualmente, porque eu estou encaminhado naquilo que não é caminho de Deus, e portanto eu estou desencaminhado na vida eterna, estou desencaminhado dos propósitos de Deus. E homens e mulheres que estão desencaminhados de Deus não aceitam dono, não aceitam reciprocidade, não aceitam liderança, não aceitam juízes, não aceitam governadores, não aceitam governantes. Homens e mulheres que estão desencaminhados como ovelhas que não têm pastor, estão sobre a égide de si mesmos. E todos que estão em si mesmados estão desencaminhados da sua própria natureza. Pode estar fazendo tudo certo, irmão, pode ser que eticamente você esteja bem, pode ser que moralmente você esteja bem, pode ser que você participe da igreja e até mesmo seja uma pessoa colaboradora, ou seja, ativa, alguém que participa, mas ainda que a gente esteja muito bem obrigado em todos os traquejos e nuances da politicamente correta, assim, ainda assim é possível que a gente esteja totalmente desencaminhado, que a gente não consegue interagir, a gente não consegue trocar, a gente não consegue crescer, porque estamos nas batalhas da vida, nas relações que criamos entre nós e entre nossos familiares, entre eu e minha esposa e eu, entre eu e meus filhos e eu. As relações que criamos são relações a partir de mim, e não a partir de um ser superior, não a partir de uma verdade maior do que eu, não a partir de direitos e propósitos para a minha vida maiores do que os meus sonhos. Eu estou à mercê do meu próprio coração, e toda vez que eu estou à mercê do meu próprio coração, os meus limites em relação ao outro estão problemáticos, estão em crise, e a percepção do outro já não é uma percepção sadia, e o meu julgamento a respeito do outro está prejudicado. Em sendo assim, irmãos, o quadro que está descrito aqui como uma realidade, uma batalha que houve, e que o povo de Deus, o povo de Israel está totalmente disperso, como ovelhas que não têm pastor, e como pessoas que não têm dono, essa é a expressão que é usada. Isso é o que tem ocorrido comigo, isso é o que tem ocorrido nos meus dias, e eu posso passar de igreja em igreja. Pela graça de Deus eu já estive pastoreando outras igrejas, já estive participando de outras igrejas, e vejo os mesmos desse caminho, seja nas graças, seja em outra igreja, qualquer igreja, porque esse não é um problema da comunidade A,
A ou B. Esse é um problema de pessoas, de indivíduos, meu, de nós, cada um de nós. Então por quê? Porque estamos falindo em casa? Porque está havendo tanto problema nos casamentos? Porque estamos falindo com os filhos? Porque estamos falindo socialmente? Porque não conseguimos sentir parceria, comunhão e harmonia, mas nos sentimos sós, com uma solidão existencial, onde parece que ninguém permeia a nossa mente, onde parece que não há troca de identificação. Por que sentimos esse tipo de dor, esse tipo de sentença contra nós continuamente? Porque sentimos, porque nós estamos como donos de nós mesmos, desencaminhados da vida. Sentimos, porque não temos mais alguém que nos oriente, alguém que nos governe, alguém que nos diga para onde ir, o que fazer, como fazer, por que fazer. Essas respostas, que são as respostas do íntimo, que suscitam em nós interioridade, suscitam em nós vida, paz, alegria, amor. Essas coisas do nosso íntimo se perderam por causa da nossa individualidade, se perderam por causa dos nossos direitos, se perderam por causa da nossa percepção de quem eu sou e a percepção de quem o outro é para mim. Estamos num caos. Se eu fosse dizer o retrato espiritual da nossa vida, eu diria que Micaías seria um excelente profeta para nós. Na batalha da vida, nós fazemos parcerias com ímpios, nós trocamos amenidades com ímpios, nós fazemos o nosso melhor alicerce com ímpios, porque o nosso intento não é Deus, nosso intento não é a glória de Deus, nem buscar Deus, nosso intento é a glória humana, nosso intento é a riqueza, nosso intento é em si mesmar-se. Então a gente faz esse tipo de parceria. Quando faz esse tipo de parceria, a gente tem como resultado dispersão, e estamos dispersos. Não vejo maridos comuns com suas esposas em comunhão. Eu também não vejo esposos em comunhão com seus maridos. Eu não vejo pais e filhos em comunhão, nem filhos e pais. Mas ainda pior, eu não vejo povo de Deus em comunhão com o seu Deus. Gente crente que não comunga, gente crente que não sabe onde bate o coração de Deus, não sabe pelo que espera o Senhor, não sabe o que agrada o coração e a alma do seu Senhor, não sabe qual é a vontade de Deus para si, não discerne os caminhos de Deus para si próprio, porque dirá para os outros. Homens, maridos, que não conhecem o caminho de Deus para a sua casa, para a vida espiritual da sua casa. Mulheres de Deus que não sabem nada a respeito dos caminhos de Deus para o seu coração, que não se sentem pastoreadas pelo Altíssimo, não se sentem queridas e amadas pelo Senhor dos céus. Estamos tão perdidos e desencaminhados que nem imaginamos, nem sabemos. Sabe por quê? Porque voltamos em paz para casa. Nós simplesmente voltamos para casa e voltamos em paz para casa, conforme o texto diz, desencaminhados, perdidos, sem donos, mas em paz para casa. E assim vamos vivendo. Esse quadro de Micaías falou ao coração de Josafá, porque cada uma das palavras que Micaías tinha dito aconteceram. E como aconteceram literalmente do jeito que Micaías tinha dito. Quando ele volta para casa em paz para Jerusalém e habita lá no texto, ele permanece, ele fica lá, ele está na hora de juntar o povo, está na hora de fazer uma reforma com o povo. E diz o texto que ele tornou. Dê uma olhada, por favor, que agora você vai precisar ler e manter, se Deus permitir, a Bíblia aberta. Diz o texto, no versículo 4, diz que ele, habitando em Jerusalém, tornou a passar pelo povo. Se você prestar atenção, quando começamos os estudos aqui, capítulo 17, você vai encontrar que Josafá
como uma das suas primeiras deliberações como rei, ele resolveu ensinar o povo de todos os locais do seu reino, ensinar o povo sobre a palavra do Senhor. Essa palavra que é usada aqui no original, tornou, diz respeito ao intento do seu coração, não diz respeito apenas à prática. Ele tinha um desejo no seu coração que lhe moveu, e o desejo do seu coração a gente encontra no final desse capítulo, no final desse versículo 4, diz aí, o finalzinho diz: fez que ele tornasse ao Senhor o Deus de seus pais. Ou seja, ele foi movido por um desejo, o desejo dele não era mais riqueza, não era mais glória, não era se contemplar e se ver a si mesmo como um rei bom. Ele disse: meu Deus, esse povo está disperso, esse povo está perdido, esse povo está longe do Senhor. Ele disse: eu vou voltar, eu vou reconstruir esse reino, eu vou reconstruir essa história. Tornou, ou seja, ele voltou a fazer as primeiras obras, aquilo que ele tinha deixado de fazer. E o que foi que ele fez, irmão? Foi voltar a ensinar o povo a palavra do Senhor, os caminhos do Senhor, para não se perder. Eu não posso me cansar, nem de mim mesmo, nem do povo de Deus, de falar as mesmas coisas. Tornar, reconstruir, sem Bíblia, sem conhecimento do Altíssimo, não é reconstrução e não é volta. Essa palavra que é usada aqui como tornar, eu já disse que aquela significa, mas no sentido espiritual é um arrependimento. Se vamos reconstruir alguma coisa, o ponto de start é o arrependimento. Ninguém começa de novo alguma coisa sem um real arrependimento, sem precisar voltar àquilo que era o bom, aquilo que era o legítimo. Simplesmente ir levando e acrescentar o que se vai levando, as coisas boas, as coisas eticamente corretas. Isso não traz avivamento na alma, não traz reconciliação e paz de espírito. Ou seja, continuar no mesmo caminho, no mesmo endereço que vamos, obcecados por dinheiro, obcecados por glória, obcecados por nós mesmos, continuar no mesmo caminho e acrescentar isso, leitura da Bíblia, acrescentar isso, oração, acrescentar isso, uma série de atividades espirituais, como vir à igreja, participar de pequeno grupo, ir para acampamento, e para isso, seja lá o que for, acrescentar uma série de coisas, sem que a nossa alma diga para nós mesmos: precisa voltar. Irmãos, não tem jeito. Ninguém volta para o Senhor acrescentando atividades. A gente volta para o Senhor voltando para o começo, onde a nossa alma estava apegada a Deus. Ninguém se apega a Deus simplesmente lendo a Bíblia. Eu posso citar a história de gente que lendo a Bíblia se tornou ateu. Aquele comentário bíblico, versículo por versículo de Champlin. Aquele Champlin, um homem que literalmente, versículo por versículo, citou a Bíblia, foi destrinchando a Bíblia. Esse homem se tornou um ateu. Primeiro se tornou um espírita, depois se tornou um ateu. Eu estou lhe dizendo, irmão, não é atividade religiosa, mas é apego, é voltar. Se a gente volta à palavra, não é simplesmente lê-la, é o coração se tornar de novo por ela, é a nossa alma dizer: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Não é ser obrigado a vir para a reunião de oração, é querer vir para a reunião de oração. Não é porque eu estou cheio de problema eu vou para a reunião de oração, porque eu quero Deus, eu vou para a reunião de oração. Eu vou orar no meu quarto, eu vou orar na minha vida, porque eu quero Deus, e não porque eu quero resoluções de problemas, ainda que eu as queira, mas é porque eu quero Deus. Ela fala assim: eu vou voltar. Estou habitando Jerusalém em paz. Porque o texto diz que ele voltou em paz para casa. Voltou em paz para Jerusalém. Está habitando em paz, irmão. Ou seja, o tempo é bom. Esse não é um tempo de agonia, de aflição. Mas ele diz: eu vou voltar. Porque perdeu. Porque desencaminhou. Eu vou voltar. Arrependimento. Arrependimento se dá na nossa alma, não nas estratégias. Arrependimento se dá no coração, não nas coisas. Se a gente disser: eu vou voltar para o Senhor, quer dizer, minha alma precisa se apegar ao Senhor de novo.
E aí eu posso ter como contribuição para mim o que está escrito lá em Filipenses, porque de Deus vem tanto querer como efetuar, como realizar. Assim eu posso me apegar à palavra e dizer: se hoje de alguma maneira Deus está me dizendo volta, volta, Ele vai me dar o querer. Eu só preciso dizer para mim mesmo: volta, alma, deixa de ser assim, desgarrada, cheia de dona para si mesmo. Volta para o teu dono, volta para o teu Senhor, volta para o teu governador, volta para o teu juiz, volta para aquele que te governa, volta. Sabe, irmãos, esse negócio não é uma coisa à toa. Qualquer um de nós que não diga de fato, com sinceridade na alma: Deus, faça o que quiser de mim, faça o que quiser da minha casa, faça o que quiser dos meus filhos, faça o que quiser da minha esposa, faça o que quiser. Qualquer um de nós que não tem condições de dizer isso ao Senhor com interesse, de sinceridade de coração, é porque se tornou dono, é porque se tornou em si mesmado, não vai abrir mão, não vai se entregar. Então volta, filho. Hoje é uma oportunidade excelente, vai lá e volta. Está desgarrado, volta. Ainda que a gente queira que a casa da gente fique em paz, ainda que a gente queira que os filhos desviados voltem para o Senhor, ou que mesmo a nossa relação matrimonial se aperfeiçoe, ou mesmo está quebrada e ela seja reconstruída, ainda que a gente queira muitas coisas boas para a nossa casa, ainda que a gente queira só sucesso profissional, ainda que a gente queira, sei lá, crescer, se tornar melhor, se tornar uma pessoa mais digna, mais apta, mais competente, essas coisas não são erradas, não são ilícitas, mas eu não vou buscar a Deus por elas, porque assim elas se tornam o fim da minha busca. A finalidade da minha busca é por Deus, e todas essas contingências que eu quero, que são lícitas e que são boas, eu as deposito no altar, porque elas podem se tornar simplesmente caminho para buscar Deus, porque a finalidade é buscar Deus, e Deus vai usar todas essas coisas como Ele apraz. Ou seja, Ele pode me desempregar, Ele pode fazer minha mulher ficar enferma, Ele pode simplesmente fazer com que meu filho não volte no tempo que eu quero, no tempo que eu espero. Pode alguma coisa mal acontecer, pode ser que a igreja das graças se perca, pode ser que a minha fama se arruíne, pode ser que alguma coisa, um colapso em mim aconteça, eu não possa mais falar, não possa mais pregar, eu sei lá o que pode acontecer, e pouco importa se o que eu quero é Deus. Torna. E Ele tornou. O versículo 4 diz que Ele fez isso para que o povo voltasse ao Deus de seus pais. Então, no versículo 15 e no versículo 6 diz que Ele criou uma estratégia para que isso acontecesse. No versículo 6 diz: e disse aos juízes. Essa palavra juiz, quando está aqui no original, ela traz uma ideia semelhante àqueles juízes que aconteciam no livro dos juízes. Ou seja, não eram apenas pessoas que tinham de alguma maneira conhecimento a respeito da lei, juristas, por assim dizer, mas essas pessoas que são juízes também são governadores, são governantes, são pessoas que vão discernir o caminho da sociedade e vão julgar as causas para dizer o que é apto e o que não é apto. Esses juízes, portanto, não são juízes que estão sentados na cátedra. Esses juízes são homens do povo, que participam da experiência comum, são pessoas que sabem e conhecem a Deus e discernem caminhos de Deus para o povo. Governantes. Essa expressão também caberia aqui no original, governantes. Diz então, versículo 6, que ele falou aos juízes: vede o que fazeis. Essa palavra fazeis poderia ser muito bem traduzida como pôr em ordem. Portanto, o desejo que está encaminhando Josafá é pôr em ordem o rei. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer que hora por hora, vez por vez, eu preciso pôr em ordem. Eu preciso pôr em ordem minha gaveta.
eu preciso pôr em ordem o guarda-roupa, eu preciso pôr em ordem o escritório, eu preciso pôr em ordem minha vida, mas aí eu preciso pôr em ordem a minha casa, eu preciso pôr em ordem a igreja. Estou falando de mim, mas você, onde você interage? Onde você é o responsável? Onde você é o gerente, é o mordomo, é a pessoa da vez? Ele disse, eu vou pôr em ordem. E falou, juízes, agora vocês vão precisar pôr em ordem. Mas diz o texto, no versículo 6, que primeiro eles veem essa expressão, observem, apreciem, interajam, não simplesmente digam o que é reto, não simplesmente afirmem a lei, mas observem, troquem, identifiquem-se, observem claramente e então julguem, ponham em ordem. Ponham em ordem, depois que vocês observarem com muita atenção a situação, ponham em ordem, mas diz, vocês não julgais, vocês não julgam da parte dos homens, versículo 6. Eu gosto dessa expressão, porque ele está falando, o julgamento de vocês não é o julgamento dos homens, ou seja, preste atenção porque isso é precioso demais. Nossa tendência é quando estamos lidando com o certo e com o errado, nós julgarmos as pessoas. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente pode chegar e dizer para uma pessoa, você não tem jeito, você é isso, você é aquilo. E esses verbos são muito sérios, especialmente na palavra de Deus, porque quando a gente diz que uma pessoa é alguma coisa, esse ser é a essencialidade do que ela é. E se uma pessoa assim diz, você é um mau caráter, você é um infanticida, você é um promíscuo, você é um adúltero, você é. Quando dizemos isso, nós estamos falando, em outras palavras, que essa pessoa é, ou seja, ela não tem como se tornar outra coisa, ela simplesmente está nesse colapso, ela está nessa degradação, ela está nesse desterro de ser o que é inconcebível para Deus. Ele está dizendo, julguem, mas não julguem da parte dos homens. Vocês não põem em ordem e observem, mas vocês não vão falar apreciando o que as pessoas são. Vocês vão olhar elas, o endereço delas é outro. O povo de Deus é chamado para ter uma identidade em Deus, não é chamado para ter uma identidade nas suas práticas. De maneira que eu nunca vou poder dizer diante de Deus que eu sou pastor. Eu tenho um ministério pastoral, eu tenho um dom pastoral, eu tenho atividade pastoral, mas eu sou simplesmente filho de Deus, eu sou simplesmente crente, eu sou simplesmente cristão, é o que eu sou na essência, eu sou filho do Altíssimo, é isso que eu sou em essência. Portanto, eu não sou no sentido do verbo ser, no sentido da essencialidade do ser humano, eu não sou pastor, eu apenas faço o ofício de pastor por capacitação divina. Assim como você não é advogado, assim como você não é juiz, assim como você não é enfermeiro, assim como você não é qualquer outra coisa que diga que você é. Se você é crente, se Deus um dia lhe alcançou, você é filho de Deus e essa é a suficiência. Volta para ela. Observe e não julguem a partir desses parâmetros. Porque alguém que é de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, alguém que é de Deus, de verdade, não de firula, não de fazer de conta, não de aparência, mas alguém que na essência é de Deus, maligno não pode tocar, é ovelha do Senhor Jesus. Ele disse, ninguém as arrebata da minha mão, não tem como se perder. Se é de Deus, caminha com o Senhor, vai, ainda que se desencaminhe, volta para Deus. Então o que o texto está dizendo é, observe e não façam juízos precipitados a respeito do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Não julguem assim, não julguem a partir dessas expectativas de direitos políticos, dessa política de boa vizinhança. Não julguem a partir dessa coisa, porque nessa coisa existe muita desgraça. Quem vai ser favorecido é o mais forte, quem vai ser favorecido é o rico, quem vai ser favorecido é aquele que normalmente vão dizer que tinha mais direito. Mas quem diante de Deus tem mais direito? O
texto então apresenta para a gente assim: olha, ponham em ordem, mas vocês vão observar e não façam juízo, julgamento, do jeito que os homens fazem, porque os homens veem a aparência, mas o Senhor vai ver o coração. E diz, versículo 6, e sim da parte do Senhor, porque tu julgastes. Essa palavra julgastes, você está aqui comigo ainda? Versículo 6, última palavra julgastes, que você encontra no versículo 6, diz: e nos julgastes, Ele está convosco. Essa palavra julgastes não traz a ideia de você trazer um juízo, trazer um discernimento. Essa palavra julgastes diz respeito a você trazer a Bíblia. Essa palavra está diretamente no hebraico, ela está diretamente associada a Deus. É como se dissesse: vamos pôr em ordem, não observem o comportamento das pessoas, não observem apenas o certo e o errado. Se vocês vão pôr em ordem, tragam a sentença de Deus, tragam a iluminação de Deus, tragam aquilo que está como verdade de Deus para a razão, para a participação, para a história que se está vivendo. Sabe, irmãos, eu diria que essa expressão que é usada aqui seria o verdadeiro aconselhamento bíblico. O verdadeiro, o bom aconselhamento bíblico. Porque nós podemos aconselhar as pessoas para pôr em ordem a casa delas, pôr em ordem a vida delas, trazendo para elas o que é o interesse delas, o que é o sonho delas. Mas se Deus nos colocar de alguma maneira como juízes, como governantes, como conselheiros, o que é mais necessário nesse aconselhamento, nesse pôr em ordem, é trazer a palavra de Deus. E eu, quando estou falando a palavra de Deus, não é simplesmente você pegar um versículo e dizer, faça isso, mas é trazer o Espírito, ou seja, o que é que a pessoa está vivendo, onde ela se perdeu, onde ela se desencaminhou, o que é que realmente está afligindo ela. Então uma pessoa chega para você e diz: eu estou doente, eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou sobrecarregado, e você pensa logo, essa pessoa está precisando de descanso, então eu vou providenciar marulhos para ela, eu vou providenciar um hotel 5 estrelas para ela descansar, eu vou providenciar mais férias. Irmãos, isso não é sentença de Deus. Sentença de Deus é discernir a alma, é discernir o que se processa dentro, porque a pessoa pode ir para o inferno no Marulhos, a pessoa pode ir para o inferno indo gozar férias, o inferno continua na alma dela, a dor e a sentença de morte continua nela, mas a pessoa pode voltar para a sua vida com as mesmas crises, os mesmos problemas, mas está com a alma restaurada, com paz interior, com alegria de salvação, com renovo na alma. Eu diria para você, de verdade, irmãos, poucos conselheiros existem bíblicos. Eu já tenho falado aqui na igreja de pessoas que chegam para outra, a pessoa diz: olha, está um inferno lá em casa, precisa divorciar, e a outra chega e diz: é verdade, rapaz, faz isso mesmo. Faz isso mesmo, você, afinal de contas, você tem direito de ser feliz. Amém? E eu e você somos normalmente, nós somos partidários. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos: coitada da pessoa, a pessoa está precisando de alívio, de jeito que vai, na dor que vai. Essa pessoa vai se matar, ela vai se desgraçar. Então vai aliviar essa dor, alivia, por favor, alivia de alguma maneira. Eu já tenho visto isso, acontece isso comigo, mas eu tenho visto acontecer com outros também, no desespero, a gente querendo ajudar, a gente querendo de alguma maneira trazer paz para a pessoa, alegria, renovar a pessoa, a gente toma atitudes tão insanas, prejudica mais a pessoa do que ajuda. Queremos, irmãos, retornar, a gente vai precisar de conselheiros. E eu diria que o que Josafá está fazendo com Israel, ou com Judá mais precisamente, com esse povo de Deus, é o que nós precisamos de mais. Líderes de grupos pequenos precisam estar prontos. Por isso eu digo a você,
não é simplesmente saber a lição, você se preparar. Líderes de grupos pequenos são como esses homens de Josafá, porque eles estão convivendo lá, eles estão apreciando, eles estão observando, eles estão sabendo o que está acontecendo. E se um líder de grupo pequeno não sabe aconselhar biblicamente, vai dizer o quê? Presbíteros, pastores, falando aqui bem abertamente, irmãos, presbíteros, pastores, nós não sabemos aconselhar, não sabemos interagir com a alma do outro. Nós fazemos um juízo a partir da experiência, não um juízo a partir do que Deus está falando. Não somos sensíveis à voz do Espírito, não discernimos a voz de Deus, nós vamos simplesmente tentando solucionar os problemas do jeito que dá. Eu tenho visto isso acontecer direto. Pessoas estão enfermas, e eu digo a você, as pessoas estão enfermas, elas estão enfermas aqui na cidade, mas pessoas estão enfermas lá no campo, pastores estão enfermos, missionários estão enfermos, pessoas que estão dedicadas, entre aspas, consagradas a Deus, estão enfermas. E como se soluciona isso? É simplesmente dar o que a pessoa quer, ou o que julgamos necessário. Irmãos, esse nível de interação para que haja um retorno ao Senhor, ela é muito mais necessária do que qualquer benesse que possamos dar. Qualquer benesse. Uma pessoa chega para você e diz: olha, eu acredito que é vontade de Deus que eu me case com fulano, e você se omite, você não vai e fala a verdade do que Deus tem discernido a você. Você simplesmente diz assim: vai lá, mas é bom, vá mesmo, casa, você feliz. Bem, pais, eu tenho visto isso direto, irmãos. Os filhos chegam na adolescência todos para ir para aquela festinha, para aquela rave, para aquela discoteca lá, aquele negócio, e os pais sabem que aquele é um caminho de morte para os filhos, mas o filho diz: olha, vai fulano da igreja. Aí o outro filho diz: olha, mas vai o pessoal todo lá do colégio, e o pai fica lá meio enrascado, diz assim: se eu disser não, eu perco meu filho, eu não vou ter mais condição de conversar com ele não vai me admirar mais. Vai lá, não tem problema não. Tem! A gente precisa aprender a aconselhar, a tratar a pessoa para o Senhor, não tratar a pessoa para ela se sentir bem. Gente que anda com Deus se sente bem por causa de Deus, mas eu e você estamos usados simplesmente por um remédio para fazer a nossa dor se acalmar. Quando eu estou com dor de cabeça, eu quero um remédio que tira a minha dor de cabeça, e quando eu estou com dor de alma, eu quero um alento, alguém que chegue e diga para mim alguma coisa boa, que me faça simplesmente respirar. Mas eu digo para você, irmãos, se nós não trazemos de volta a Deus, se as pessoas não voltam a Deus, passou o efeito do remédio, volta a dor, desgraçado, do mesmo jeito. Precisamos voltar para o Senhor, precisamos trazer as pessoas para o Senhor. Se é que Deus quer nos usar, então falta para você aconselhamento bíblico ou um aconselhamento redentivo, de respeito. Não apenas a gente saber a Bíblia, dizer a Bíblia diz isso, vai e faça, mas de respeitar, observar. E quando falar do Senhor, o juízo, não ser um juízo da pessoa, julgando a pessoa, julgando o mérito da pessoa, porque aí você não fomos postos na terra para isso. É julgar a essência, é julgar a alma, é discernir caminhos, é propor restauração, é propor vida com Deus, é resgatar a identidade da pessoa. É isso que está acontecendo. Versículo 7, em outra expressão de pôr em ordem. Versículo 7 diz: agora pois, seja o temor do Senhor convosco. Está falando para os juízes. Diz: tomai cuidado. E essa palavra faz dele, de novo, é a mesma expressão do versículo anterior: pôr em ordem. E põe em ordem, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem imparcialidade, nem aceita ele socorro. Preste bem atenção. Segunda coisa que a gente pode dizer que é o caminho de Deus para esse retorno. Primeira coisa é a gente deixar que o juízo de Deus permeie as nossas conversas e restaure a nossa alma.
Mas a segunda coisa, eu diria que é imprescindível para pôr em ordem a nossa alma, a nossa casa, a nossa vida, a nossa história, é voltar ou resgatar o temor do Senhor. Essa palavra que é usada aqui como temor, no original é pavor. Pavor é alguém que foi dormir, aquela pessoa que tem medo do escuro, foi dormir no escuro e ficou o tempo todo imaginando os demônios, imaginando uma série de cenários terríveis, e a pessoa se botou debaixo do lençol e ficou tremendo e não conseguia dormir porque estava com pavor. Aí você vai dizer, esse relacionamento com Deus, isso é sadio? Preste atenção que o texto apresenta 2 vezes para nós que Deus se irou. Você vai dizer, meu Deus não é esse, meu Deus é um Deus de amor, e o meu Deus é um Deus de amor. Quando Ele se ira comigo é porque me ama, porque às vezes eu me iro com os meus filhos e eu os amo. Se eu pudesse ter o mesmo tipo de santidade que Deus tem, certamente toda a minha ira com os meus filhos produziria neles bênção, mas às vezes eu me iro com eles, não como o Senhor se ira. Mas eu consigo me identificar com o Senhor a respeito dessa ira. Essa palavra poderia ser traduzida como respeito, se você quisesse colocar ela de uma forma meio eufêmica, mas como na nossa sociedade respeito não parece traduzir a essência do que é o respeito, melhor palavra que eu acho seria um senso de admiração terrível. Quando eu e você admiramos alguma coisa, quando eu e você realmente admiramos alguém, nós a colocamos num pedestal. O que ela fala a gente quer escutar, o que ela decide a gente quer seguir, o caminho que ela for nós vamos junto, porque nós admiramos essa pessoa. O que o texto está dizendo é preciso resgatar esse temor, essa profunda admiração que gera na gente medo de errar, medo de ir contra, medo de se perder, medo de deixar o Senhor. O texto diz, fazer o que? Temor do Senhor voltar aos corações. Porque Deus não vai lidar conosco com parcialidade. Sabe o que significa isso? Imagina que na balança, para medir os caminhos da sua vida, está os seus desejos, está o desejo da sua esposa, está o desejo dos seus filhos, estão vários desejos, vários sonhos, várias elaborações. Deus não vai julgar com parcialidade. Deus vai julgar com justiça. Por isso admire Ele. Ele vai dizer o que é melhor. Se o que é melhor não é o que você sonha, Ele vai dizer não é por aí não. Mas se o que é melhor é o que você sonha e não a sua esposa, Ele vai dizer por aqui, não por ali. Mas quando não é um julgamento entre uma pessoa e outra, mas é um julgamento simplesmente conosco mesmo, a respeito de nós mesmos, dos nossos próprios sonhos e pensamentos e projetos e propósitos, o que é que Deus faz? Ele também não julga com imparcialidade. Ou seja, Ele não vai olhar para nós e vai dizer, coitadinho, está sofrendo tanto, eu vou dar esse mimo. Não, Ele sabe o intento do nosso coração. Se de fato nós voltamos para buscar o Senhor, Ele vai pegar tudo, absolutamente tudo o que nos cerca, o que nos move, o que nos faz viver. Ele vai pegar todas essas coisas e vai endereçá-lo ao alvo, que é buscá-lo mais. E aí a gente pode dizer, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, o quê? Amam a Deus. E diz mais, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste bem atenção, irmão. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem, mas o nosso bem é amá-lo. Nosso bem é o propósito dele, esse é o nosso bem. Então o texto está dizendo para mim, se eu vou voltar ao Senhor, eu preciso resgatar no meu coração essa profunda admiração que me eleva, que me coloca numa condição de querer, porque Deus não vai querer o que é pior para mim, não vai agir com parcialidade. Diz o texto assim, Ele não vai agir com parcialidade e nem com injustiça. Essa palavra injustiça diz respeito a um senso de piedade, ou seja, Deus
não vai discernir coisas que nos prejudiquem, que sejam injustas. Uma outra expressão poderia ser: Deus não vai escolher coisas para nós que sejam indignas, que não tragam dignidade para nós. Aí você pode dizer: você não sabe da minha história, já passei por muita humilhação, eu já passei por muita humilhação. O senhor não sabe não, me negaram a minha dignidade, me desrespeitaram, me violentaram, me fizeram muita coisa feia, pastor. E o senhor vai me dizer aí que Deus não vai deixar nada de indigno? Claro que não, irmãos. Mesmo a humilhação que foi feita sobre Jesus, mesmo a vergonha e o opróbrio que ele passou, mesmo toda a injustiça que ele sofreu, em nenhum momento Jesus perdeu a sua dignidade. Em nenhum momento aquela injustiça era uma injustiça de Deus. Aquela injustiça era a justiça de Deus que nos trazia a paz e a reconciliação com Deus. Precisamos entender que quando queremos a Deus, quando o nosso alvo é Deus, essa admiração por Deus, é porque de fato Deus não vai ser injusto. Nada que for indigno, nada que nos tornar indigno, Deus vai acrescentar à nossa vida. Se vier sofrimento, se vier humilhação, se vier algum problema, se vier alguma crise, essas coisas certamente serão usadas por Deus como fonte de justiça, não como um Deus punitivo, não como um Deus carrancudo, mas como um Deus sensível, que sabe onde nos pegar, sabe que botões apertar, Ele sabe onde nos resgatar na sua essência. Se estamos desencaminhados, é porque estamos precisando de caminho, então o Senhor pode nos resgatar. Versículo 8 até o versículo 9 diz assim: depois de terem voltado para Jerusalém, ele já falou para o povo. Quando eles voltaram, alguns dos levitas, alguns dos sacerdotes, das cabeças da família de Israel, Josafá estabeleceu. Essa palavra estabeleceu aqui no original diz respeito a botar firme, a colocar uma pessoa de pé, ou seja, deu autoridade para elas, colocou elas como sendo os responsáveis, e diante do povo tinha um credencial, ou seja, essas pessoas foram publicamente colocadas como sendo aptas para fazê-lo. Então eu quero dizer para você, tome muito cuidado. Aqui está falando que quando chegou em casa, Josafá, em Jerusalém, ele pegou a galera que era apta, a galera que era sensível ao Senhor, as pessoas que eram realmente de Deus, ele pegou e colocou diante do povo e disse assim: esse povo aqui, esses aqui que são responsáveis por esse aconselhamento bíblico, por resgatar a identidade do povo. Mesma coisa fez Moisés quando estava na travessia do deserto. Algumas pessoas eram responsáveis, perceba que elas não se tornaram responsáveis por causa de eleição, elas se tornaram responsáveis por causa do Espírito que havia nelas, o Espírito, que elas estavam caminhando com o Senhor, e Josafá colocou nelas essa responsabilidade. Eu preciso entender com você que ainda que todos nós tenhamos o mesmo chamado para discipular pessoas, para aconselhar pessoas, e a Bíblia nos diz para nos aconselharmos mutuamente, para nos amarmos mutuamente, para cuidarmos uns dos outros, para levarmos as cargas uns dos outros, ou seja, a mutualidade do povo de Deus é uma responsabilidade de todos. Eu preciso entender com você que esse pastoreio de alma, de coração, nós não podemos e nem devemos entregar a qualquer pessoa. Às vezes os nossos amigos não são os melhores conselheiros. Às vezes até as pessoas mais próximas não são os melhores conselheiros para nós. Talvez você diga assim: o melhor conselheiro para mim seria um psicólogo. E eu posso dizer que pode ser que o psicólogo não lhe desencaminhe ainda mais. Mas se fizer um profissional, uma pessoa competente, pode ter o nome que for, irmão, se não tem esse temor do Senhor, se não conduz no caminho do Senhor, vai lhe desencaminhar ainda mais. Aí você pode dizer: não, mas é uma pessoa da igreja, está há 30 anos na igreja. Quem disse que alguém que está há 30 anos na igreja sabe aconselhar biblicamente? Quem disse? Às vezes uma pessoa que está há 2 anos sabe aconselhar melhor biblicamente do que uma pessoa que está há 30 anos na igreja. Não é a idade, não é o tempo, não é o reconhecimento,
mas é o Espírito. Pessoas aptas para aconselhar são pessoas que normalmente resgatam essa identidade do coração das pessoas. Eu posso dizer que tem pastores que não estão aptos, tem presbíteros que não estão aptos, tem N igrejas que não há aconselhamento bíblico. Só quero esclarecer, eu estou falando dos pastores e dos presbíteros daqui da igreja, verdade. Mas eu estou falando num termo bem geral. Não, a credencial não vem pelo título, nem vem pela formação, mas vem sim pelo Espírito. Essa é a credencial que precisamos. Então, eu tenho visto pessoas cativas dentro da igreja. Cativas. Elas não caminham com o Senhor, elas caminham debaixo de um jugo de outra pessoa. Elas não têm identidade própria, porque a identidade delas depende da outra pessoa, que é supostamente a conselheira ou o conselheiro, supostamente é a pessoa que sabe o certo. Não é isso que está acontecendo aqui. Para pôr em ordem que o que está acontecendo aqui, ele estabeleceu essas cabeças para julgar as pessoas que eram aptas, porque foram quem? Foram os levitas, os sacerdotes, os cabeças da família, não foram qualquer um, para decidirem os judeus ou julgarem as sentenças contestadas. E aqui eu preciso trazer um alerta. Essa palavra sentença contestada aqui é uma palavra só no original e diz respeito a um tipo de controvérsia. É uma questão de litígio, ou seja, duas pessoas estão discordando, o direito de uma foi transposto e as duas estão cada uma dizendo: olha, o meu direito foi quebrado, e nenhuma delas chega num consenso. Então o que diz o texto aqui para nós é que ele resolveu colocar pessoas sábias para fazer esse discernimento. Se você acompanha o texto no final, aqui no versículo 11, ele resolveu colocar o sumo sacerdote como responsável por todas as coisas que diziam respeito ao Senhor, ou seja, aos caminhos de Deus, e depois ele colocou uma outra pessoa responsável por todas as coisas que diziam respeito ao rei, ou seja, às questões civis, as questões da sociedade mesmo, para serem resolvidas. Pessoas certas para fazerem o que tem que ser feito. Quando a gente quer chamar alguém para ser líder de grupo pequeno, quando vai haver eleição de oficiais na igreja, quando de alguma maneira a gente vai colocar pessoas nessa função, tem que ter temor no nosso coração. A gente não pode simplesmente dizer que faz parte de um grupo pequeno, que uma pessoa é a líder ou ensina lá, mas não está apta. Eu posso dizer para vocês, tem coisas que acontecem no seio dessa comunidade chamada igreja, de pessoas que se arvoram, de pessoas que dizem assim: tem condição e não tem condição. Precisamos ter cuidado com esse negócio, irmãos, e ter prudência mesmo, para a gente caminhar no caminho do Senhor, senão a nossa alma não retorna ao Senhor. O que o texto está apresentando para mim, quando eu meditava nisso, é que às vezes as controvérsias que acontecem entre nós, eu e alguém, ou outra pessoa e outra, tal, elas têm uma tendência muito grande a fazer da gente pessoas partidárias, sectárias, quebrarmos os nossos relacionamentos. Se uma pessoa que não é de Deus, ungida por Deus, que consegue discernir o espírito da coisa e resgatar as pessoas, se não é uma pessoa assim, essa pessoa vai ser partidária. E ela vai jogar com parcialidade e com injustiça. E ao fazer assim, ela torna a coisa ainda pior, mais distante, mais quebrada do que já estava. Então eu preciso dizer para você, irmãos, esse não é um ofício fácil. Isso não é uma responsabilidade minha. Isso é uma coisa muito séria. Mas diz respeito à igreja, diz respeito à nossa casa. Pais que não sabem aconselhar, não sabem conversar com seus filhos, não sabem impor limites, não sabem as prioridades. Já vi pai dizendo assim: porque tem muita atividade na igreja, é porque a gente tem outra prioridade dentro de casa. Eu vou dizer, irmão, você vai responder diante de Deus a respeito do seu filho, não sou eu.
Não vai ser o pastor Daniel, não vai ser o pastor Leléu. Vai ser você. Qual é a sua prioridade? Que tipo de caminho você discerne no coração do seu filho? Quando você senta para conversar com ele, quando você traz a palavra de Deus para ele, você traz em que espírito? Espírito desse mundo? Ou você traz o Espírito do Senhor que resgata o povo a Deus? Tem pais que dizem, muita coisa, eu não aguento. Aí não tem tempo, não consegue interagir, não consegue conhecer o próprio filho. E não dá aconselhamento, não. Aí querem salvadores para os filhos. Põe um psicólogo para salvar seu filho. Ou então põe para um pastor acompanhar para salvar seu filho. Ou então põe para aquele discipulador de adolescentes para acompanhar seu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Em nome de Jesus, acorda. Ainda que de repente um pastor, um discipulador consiga trazer a experiência de Deus mais forte do que você, você precisa ser esse homem, você precisa ser essa mulher. Como vamos instruir no caminho do Senhor sem conhecer o caminho do Senhor? O texto diz para nós ainda, no versículo 9, Deus volta dizendo, assim andai. Esse versículo 9 diz andai de novo. Essa expressão é pôr em ordem. Quatro vezes aparece essa palavra pôr em ordem. Andai no temor do Senhor. E ele diz como nós podemos alcançar esse temor do Senhor, diz o texto, com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros, sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestais que não se façam culpados para com o Senhor, para que venham grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Andai no temor do Senhor, aí ele diz, com fidelidade, inteireza de coração. E depois esse Espírito ele diz, como você vai admoestar. Essa palavra admoestar é persuadir. Duas palavras que são usadas para resgatar o temor do nosso coração. Fidelidade. Essa palavra fidelidade aqui é constância, permanência, continuidade. Fidelidade não é simplesmente você ser eticamente correto, nem continuar eticamente correto, porque essa fidelidade está associada à inteireza. E essa palavra inteireza diz respeito a ser de todo o coração, de todo o seu íntimo, de toda a sua alma, de toda a sua força, de tudo que você é. Ou seja, esse resgate do caminho do Senhor não vai se dar apenas em processos exteriores. Por exemplo, nós podemos fazer um voto, fazer um tratado, um pacto dentro de casa, dizer, a gente vai ver toda semana culto doméstico. E passa um ano fazendo, ou então a gente diz assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, durante esse ano eu vou ler a Bíblia toda, e a gente passa o tempo todo fazendo. Então a gente pode dizer, eu fui fiel, mas foi fiel em parte. Você aquilo que se propôs continuou fazendo, mas o sentido de fidelidade aqui é mais do que fazer uma obra. O sentido de fidelidade é de inteireza do coração. Sem inteireza de coração não há fidelidade. Sem um coração realmente querer, não há fidelidade. Como é que se resgata então o temor do Senhor? Com inteireza de coração e fidelidade. Ou seja, quando o nosso coração aspira pelo Senhor e a gente propõe caminhos práticos que a gente vai continuar neles. Por exemplo, eu já contei, eu acho que essa experiência. Eu resolvo lá com meus botões, eu vou ler a palavra do Senhor todo dia. Estou falando de experiência pessoal. E vou. E tem dia que eu me acordo e vou ler a palavra do Senhor, mas eu não quero. Não há interesse. Eu vou fazer a prática, mas não há interesse. O meu coração não quer, eu estou querendo outra coisa. Estou preocupado com outra coisa. A minha cabeça está em outro lugar. Minha alma está aspirando outra coisa. Acho que só acontece com o pastor. Você não, né? Acontece? Claro que acontece. Naquela hora ali está na hora de parar. Não adianta continuar fazendo coisas que não estão no coração. Aí você diz, bom, então eu vou parar, não vou fazer nada. Não, para eu parar e retomar. Dizer de novo, rapaz, é disso que eu preciso.
e voltar o coração para aquela coisa, dizer: Deus, por misericórdia, me ajuda, porque meu coração se perdeu de novo, eu quero voltar para o Senhor. E resgate, irmão, o caminho. Estou falando um exemplo de leitura da palavra, mas eu queria dizer para você: a semelhança de Josafá é para qualquer área da nossa vida. Josafá estava no meio do campo de batalha, a batalha tinha se voltado contra ele, ele está sendo perseguido por homens. O que é que ele faz? Ele tira os trajes reais, ele se protege, ele se camufla, ele entra numa caverna e se protege. Não, o texto diz que ele grita, e o Senhor vem e socorre. Ou seja, a identidade, o que ele quer, onde ele aspira é o Senhor. Eu e você precisamos entender esse negócio. Esse caminho com Deus é no âmago do nosso ser, é na nossa interioridade, não é apenas em práticas que fazemos. Se vamos pôr em ordem, precisamos do temor do Senhor. E como temos o temor do Senhor? Resgatando o nosso coração, dizendo para o nosso coração: rapaz, o que eu preciso é o Senhor. Mas o coração da gente vai dizer: não, o que você precisa agora é de um lazer, o que você precisa agora é de um prazer, o que você precisa agora é de uma conquista, o que você precisa agora é de um sabor de vida. E você vai dizer: não, coração desesperadamente corrompe, o que eu preciso agora é do Senhor. Não, mas eu tenho tanta coisa para resolver, eu já estou agoniado, eu já estou com problema, coração desesperadamente corrompe. Para com isso, você precisa do Senhor, o que você precisa do Senhor. Irmãos, essa é a fidelidade. Essa é a real fidelidade, essa constância de resgatar o coração para o posicionamento correto. Não é simplesmente fazer as coisas corretas, mas resgatar a nossa identidade no Senhor. E por último, o texto nos diz que depois que ele fez tudo isso, precisava haver uma distinção de sangue, porque as coisas às vezes vão tomando proporções mais sérias, mais complicadas. Os relacionamentos vão começando a ficar complicados. Como a gente põe em ordem essas coisas? Problemas de coração. O que o texto diz para nós é: sangue, lei, mandamentos, estatutos e juízos, admoestai-os para que não se façam culpados. Quando as coisas estão em litígio, em controvérsia, em briga, em problema, a gente não precisa dar razão a A e a B, nem precisa ser um bom político de vizinhança, mas precisa falar com A e B, admoestando da seriedade do que está acontecendo neles, diante de Deus. Porque a nossa tendência, por isso essa expressão que é colocada aqui, sangue, a nossa tendência é que o nosso direito, ou a nossa percepção do nosso direito, uma vez imaculada, a gente tem o direito do resgate, a gente tem o direito da vingança, a gente tem o direito de ser ressarcido do que foi roubado, que foi tirado de nós. Isso leva ao sangue. Eu fiquei implicado com esse negócio. Aqui existia na antiguidade uma sentença de morte que era assim: se alguém vem e mata o seu irmão, o seu pai, sua mãe, seu filho, você que é parente próximo, chegado, você tem o direito de ir até o assassino e matá-lo. E essa era a maneira de você restaurar o sangue, a dignidade da sua casa. Isso é um povo antigo, isso é o povo lá do Velho Testamento, que tem esse direito. Só que existiam cidades fortificadas, que eram cidades de refúgio. Então um assassino ia e matava alguém. E quando ele matava alguém, esse assassino corria para a cidade de refúgio. E ele ficava lá na cidade de refúgio, então a família não podia entrar na cidade de refúgio para matar o assassino. E a pessoa estava protegida na cidade de refúgio. Aí você vai dizer: meu Deus, que injustiça tremenda esse negócio. Uma cidade de fortaleza para segurar os assassinos, segurar a escória da sociedade, segurar os criminosos. Talvez seja isso, mas a ideia não é essa. Na cidade de refúgio era para a pessoa ser resgatada da sua criminalidade, da sua marginalidade. Não era um presídio, era um lugar para a pessoa ser resgatada daquilo que era o não senso, aquela não perdição total que ela estava. Então ele está dizendo aqui para mim e para você: se nós somos conselheiros, somos colocados nessa posição de resgate dos outros, para ajudarmos até o nosso próprio coração, o nosso discernimento é cuidar para que não cheguemos ao sangue e sangue. Nosso discernimento não é um discernimento apenas de leis e estatutos,
não é apenas de juízo. Ainda que essas coisas vão fazer parte de toda a conversa, de toda a intriga, de todo o problema, porque eu vou ouvir uma pessoa que está com problema. Estou falando de mim, viu, irmão? A pessoa chega para mim e fala: olha, qual é o problema? Fulano fez isso, fez aquilo comigo, eu estou assim, eu estou triste, estou acabado, aconteceu tanto isso. E quando eu ouço aquele negócio, eu já fico com raiva de fulano. Eu já digo assim no meu coração: estou com vontade de matar fulano, para ver se essa pessoa tem um amigo. Aí eu chamo fulano: fulano, está acontecendo isso? Aí eu ouço esse fulano. Aí quando eu ouço o outro lado, eu já fico com raiva do outro. Porque há sangue e sangue. Há sangue e sangue aí. Dos dois lados há sangue. Há inimizade, há controvérsia. Um quer matar o outro, ainda que não queira no sentido verbal. Mas no coração existe uma animosidade com o outro. E quando eu ouço, eu sou assim, mas você é assim também, eu tenho certeza. Quando eu ouço pessoas que têm problemas, que intrigam com o outro, minha tendência é me partidarizar com ela. Depois com o outro, isso é um veneno que percorre o nosso coração, o seio da nossa família, o seio da igreja, o seio do escritório, o seio do lugar do trabalho. Ou seja, a gente vai nessa linha de ação. E o que o texto diz é que quando a gente ouvir alguém, a partir do seu coração, do sangue dela, daquilo que é a motivação mais íntima, diz para a gente admoestar que ela está diante do Senhor. Que a vida dela não se está passando apenas diante dos homens, nem diante do direito dela, mas está diante do Senhor. E ao admoestá-la, a pessoa pode ser resgatada diante do Senhor. O último versículo diz: sede fortes. Finalzinho, está aí comigo? Ainda está aí comigo, irmão? Sim? Finalzinho diz: sede fortes no cumprimento. Essa palavra cumprimento também é pôr em ordem. Então sejam fortes para pôr em ordem as suas casas, a vida, o povo, a sociedade, o que for. E o Senhor será com os bons. Essa palavra bons é pessoas dignas, pessoas certas, pessoas que andam em retidão mesmo. Mas diz aqui o forte, quer dizer alguém que é perseverante. Não é alguém que tem condições, mas é alguém que simplesmente persevera. Continua. Esse trabalho, eu finalizo dizendo, esse trabalho de pôr em ordem a nossa vida, de pôr em ordem a nossa comunidade, seja família, seja escritório, seja igreja, esse grande trabalho de reavivamento, de visitação, ele não vai acontecer em um momento, não vai acontecer em uma reunião de oração, não vai acontecer naquele culto especial, não vai acontecer naquele aconselhamento de alguém. Esse é um processo. Está discriminado na palavra que quando essas coisas elas vão acontecer, elas precisam de um processo. Por isso, irmãos, eu estou chamando você para ser forte. Mas se você hoje disser para o Senhor: Deus, eu quero retornar, eu quero reconstruir, eu quero voltar. Se você disser isso, seja forte. Não seja alguém que está dizendo assim: eu vou fazer esse negócio e já amanhã não faz, e depois de amanhã não faz. Mas seja hoje e diga assim: amanhã eu vou fazer, depois eu vou fazer, depois eu vou fazer, eu vou caminhar com o Senhor. Seja forte, porque o Senhor vai ser com os bons, com os retos. Isso é uma promessa do Senhor aqui. Você não tem força nem dignidade em você, mas o texto está dizendo assim: permaneça, permaneça, seja perseverante, e o Senhor vai ser com os bons. Jonathan provou isso, eu também posso provar isso, eu quero provar isso, eu preciso provar isso. Um tempo atrás, eu estava com uma controvérsia no meu coração. Eu sabia que eu estava no descaminho. Eu sabia que aquele caminho não era o Senhor. Por mais que eu orasse, por mais que eu dissesse: Senhor, eu quero realmente te honrar, eu quero realmente servir o Senhor, meu coração continuava nesse mesmo caminho, o caminho da minha justiça.
o caminho do meu pensamento, o caminho da minha vontade. Deus levantou uma pessoa para me aconselhar. Aconselhamento bíblico. Me colocou diante do Senhor, aquele aconselhamento bíblico. Me colocou numa posição de confronto com a minha alma. Eu já sabia, mas Deus estava usando alguém para me aconselhar. Estava me confrontando com a palavra do Senhor, mas era mais do que contexto. Estava sendo usado o Espírito que estava me confrontando na alma. Depois daquela conversa, eu me lembro, a conversa foi num carro. Aquela conversa, a pessoa foi, me aconselhou e disse assim: pensa na posição de Jesus e Judas. E eu fiquei com aquele negócio no meu coração. E eu fui para o quarto e me deitei. E falei com Deus: Senhor, tu amaste. E ainda que o Senhor tratou e deixou que ele fosse e se perdesse, mas o Senhor amou. O Senhor amou. E eu voltei de novo ao altar do Senhor, dizendo que eu preciso amar. Eu não preciso saber que caminho vai ser. Eu não preciso nem consertar a vida do outro. Mas o que eu preciso é amar. E quando eu amar, eu vou poder conversar, eu vou poder tratar, eu vou poder experimentar e viver melhor. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Você pode estar cansado aí, muito aflito. Talvez há muito tempo que a sua alma vem resistindo e lutando, sufocada com o seu direito, sufocada com a sua dor. Só basta você dizer ao Senhor: Deus, eu quero a minha casa nova, Senhor. Eu sei o certo, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não estou conseguindo, estou sufocado, mas eu quero. Diga isso no coração: eu quero. Deus vai levantar um conselheiro para você. Deus vai levantar um abrigo para você. Deus vai falar verdades do íntimo com você, seja por alguém, seja pela palavra, seja por um culto, seja pelo que for. Deus vai lhe resgatar. Se você realmente quer, Deus vem ao seu encontro para fazer alguma coisa nova. Naquela noite, quando eu orava, com o coração com a paz, sabia que eu estava com Deus de novo. E ainda que tivesse tudo errado, e ainda que a afronta e a injustiça prevalecesse contra mim, eu estava em paz, a alegria tinha voltado, meu coração estava restaurado. Eu quero te chamar, irmãos, para essa alegria, para essa paz, para essa visitação, para esse avivamento. Pôr em ordem o seu coração, pôr em ordem a sua casa, pôr em ordem a igreja, pôr em ordem a sociedade, onde Deus me inseriu, como agente, mas também como alguém que está sendo transformado na imagem do Filho. Vamos orar, feche seus olhos. Você está aqui cansado, aflito, sobrecarregado. Quero chamar você para o pastor da sua alma, Jesus Cristo. Venha e entregue sobre ele seu fardo agora. Você quer dizer do coração: Senhor, eu preciso, faz alguma coisa em mim, muda o meu coração, age em mim, transforma. Eu quero retornar, quero caminhar contigo, quero voltar para o Senhor. Se você está ouvindo a voz do Espírito, eu quero chamar você para aqui para frente, irmão. Eu quero orar com você, para a gente orar junto agora. Pode vir, se Deus falou com você, sai do seu lugar, vem para cá, eu quero orar com você. Pode vir. Pode vir. Deus quer encontrar nosso coração de volta, resgatar nossa paz, trazer de volta o
conselho, esperança. Você está dizendo que eu quero retornar, sai desse lugar, vem para cá, quero orar com você. Eu também preciso disso. Estava dizendo isso para Deus hoje de manhã. Deus, eu quero retornar. Eu quero retornar. Sabe, talvez seja você hoje, sufocado em você mesmo, suas agonias, ansiedades. Sai do seu lugar, vem para cá. Talvez você está no pecado, está resignado. Não, vou continuar, vamos fazer isso mesmo, que é o que eu quero. Sai disso, em nome de Jesus. Sai agora, vem para cá, eu quero orar com você. Vem para cá. Vem, irmão. Senhor Deus, Tu sabes muito bem a dor perturba a nossa alma. Tu sabes, Deus, como é difícil a gente, mesmo quando a gente sabe o certo, a gente fazer o certo. A gente não consegue ter fidelidade, tereza no coração. Hoje eu peço, Deus, clamando ao Senhor, nos ajuda a retornar dos descaminhos e voltar ao caminho, Senhor. Nos ajuda, Deus, aqui. Por favor, alcance a nossa vida aqui. Tu sabes muito bem, Senhor Deus. Cada irmão desse está passando por alguma coisa grave. Uma história, tristeza, um embargo, meu Pai, em nome de Jesus, traz a tua palavra, traz o teu Espírito para restaurar esse fôlego, reanimar o coração, trazer de novo a luz que ilumina a alma. Abençoa os meus irmãos aqui. Visita, Senhor, com aquele fôlego, o Espírito do Senhor, traz de novo aquela força, aquela vitalidade para viver. Tem gente que está sufocada ao ponto de estar depressão, Senhor, está em crise mesmo. Eu peço ao Senhor, ó meu Pai, resgata lá no âmago, no lado íntimo, faz essa pessoa se sentir amada de novo. Por favor, alcance o lado íntimo, Deus, e traz de novo a alegria da salvação, o renovo, Deus. Nós estamos aqui porque somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos pessoas enfermadas, nós não temos condições, por isso estamos aqui no altar, para clamar a visita do Senhor Deus e restaura a nossa alma, faz alguma coisa nova em nós, para que a gente veja de novo o brilho da tua justiça, Senhor, e da tua glória. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa teu povo, a igreja toda também, para que nossos relacionamentos sejam mais íntimos, para que a gente seja mais do que aparência, a gente seja corpo, seja um com o outro. Bênção do Senhor, Pai. Derrama sobre nós o óleo da unção. Abençoa famílias, casamentos que estão destroçados, pessoas que estão passando pelo reino do Senhor. Eu peço, Pai, encontra essa pessoa e restaura também o seu coração. Restaura lares, filhos estão perdidos nas trevas, restaura, Deus, resgata no nome de Jesus, põe de volta no caminho, Senhor. Oh, Pai, só o Senhor é a nossa esperança, o único que pode fazer alguma coisa nova. Então tenha misericórdia de nós, nos visite, nos abençoe, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.